O Darlan, Gabriel, são lá da Jocum, Jocumoc, de Montes Claros, né? Então tá lá. Olha lá, Daniel, ó, lá da terra do pessoal de Teoflotone, lá daqueles lados de lá, Montes Claros e tal. E aí o Carlinhos me ligou e falou, olha, o Darlan está aí e tal, o Zezé o conhece, né, Zezé? Aí eu falei com o Zezé, não, eu conheço o Darlan já há algum tempo. Eu falei, não, vamos trazer ele aqui para dar a palavra para nós, então. Né? Esse é seu escudeiro, né? Veio te ajudar. Vamos ficar em pé e vamos orar, e o Darlan vai pregar. Você pode subir lá com esse microfone e pregar, tá? Senhor Deus, muito obrigado pela vida do Darlan, que eu não conhecia, conheci hoje, meu irmão, vai morar no céu comigo, e eu com ele, e nós com Jesus. Obrigado pelo Gabriel também, por esses que da Jocum se esforçam e estão proclamando o seu evangelho e obedecendo um chamado. Abençoe a cada um e dê muita graça à vida do Darlan agora, para trazer para nós a palavra de Deus, e que nós assimilemos e entremos nessa vibe do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Fique à vontade, irmão. Vai lá. Graças a Deus, irmãos. É bom estar em casa, né? Porque aqui é minha casa também. E nós somos lá de Jocumoc, né, que é Jovens com Missão em Montes Claros. E nós estamos pioneirando a base da Jocum lá em Montes Claros. Né? Deus nos deu uma palavra no impacto de 2018, após o impacto. E eu e minha esposa, a Leli, que não está aqui, compartilhamos essa palavra durante a viagem, depois do impacto. E o lugar que nós não queríamos estar era Montes Claros. Mas era o lugar que Deus queria que nós estivéssemos, era Montes Claros. E vou então um pouco falar sobre isso, sobre a escolha certa, porque a escolha certa requer renúncia, né? E então começamos a ter iniciativas lá com um dos segmentos de povos menos alcançados do Brasil, que são os sertanejos, e trabalhamos numa cidadezinha chamada Francisco Dumont, que fica ao final da Serra do Cabral, a famosa Serra do Cabral. E lá desenvolvemos vários projetos juntos com os sertanejos. E desde então nós estamos ali no norte de Minas trabalhando. Eu nasci em Montes Claros, mas cresci em Pirapora, minha esposa também. Temos 4 filhos. E graças a Deus esse pioneirismo tem sido um grande desafio, né? Não deixa de ser. Mas o pioneirismo, ele nos dá experiências únicas. Né? Poder ver milagres acontecerem, poder sentir a provisão de Deus em uma proporção maior. Como, por exemplo, o local da base hoje lá. Né? Várias instituições tentaram desenvolver projetos nesse local onde funciona a base hoje, que pertence a uma missão sueca, chama Estrela da Esperança. E lá nesse local já foi um grande orfanato. E tentaram colocar lá o seminário batista, tentaram colocar a comunidade terapêutica, tentaram colocar outros seminários teológicos, e nunca deixaram, nunca aceitaram. E quando a gente chegou lá e apresentou o projeto da Jocum, eles disseram assim, é tudo que nós queremos. Eu falei, então casou, que é tudo que nós queremos também. Né? E como toda a base começa assim, ganhamos agora como data do uso e fruto de toda a estrutura lá até 2025.
A doação começa com a comodata, né? Entendemos isso. E nós estamos caminhando, né? Começamos agora as atividades em janeiro, que foi nossa primeira EMF, que é a Escola Missionária de Férias. E tentamos começar uma envia, não conseguimos, porque ainda não temos uma estrutura financeira, não temos ainda um corpo de obreiros que atendesse a necessidade da envia. E agora em julho nós vamos estar rodando a segunda EMF de Jocomoc, e Deus nos trouxe para cá, né? Liguei, conversei com o Saulo, falou, não, cara, vem para cá em julho mesmo. E ontem, conversando com a Aline, cadê a Aline? Cadê a Aline? Cadê a Aline? Ah, está com as crianças. Conversei com ela ontem, e o Saulo já tinha me falado que no mês de julho a base dá um recesso aí, muita gente viaja, aproveita pelo diferença de escola das crianças. E nós vamos estar aqui, trazendo esse desafio aqui para Uberlândia. E eu já encarei o desafio ontem à noite, que eu nunca vi tanto frio, cara. Você sai lá de Montes Claros, 38 graus. E ontem eu vi 15, eu falei, eu estou no sul. Aí eu e o Marro Gabriel ficamos pensando assim, rapaz, e julho, como é que é esse negócio aqui? Porque Deus está nos dando um formato diferente de campanha de férias, né? A gente tem um pouco da MF, daquela estrutura de Campinas, e temos um pouco da campanha que Goiânia sempre trabalhou, temos um pouquinho de Kings, e estamos criando aí, pioneirando um novo formato de campanha de férias, onde nós temos também um pouco do Nico, e essa parte do Nico foi que me fez pensar no frio de julho. Falei, meu Deus, me falaram tal de uma, como é que uma região ali do Colégio Agrícola, que tem uma mata muito boa para fazer. Falei, meu Deus, esse negócio lá em julho vai estar meio gelado. Aí eu já coloquei no grupo nosso lá, falei, rapaz, o negócio aqui vai estar tenso em julho. E assim, é um frio que a gente não conhece lá no norte de Minas, né? Mas vamos enfrentar esse desafio. E vai ser bênção. No final, vou passar um videozinho aí sobre essa campanha, né? Alguns flashes da campanha de janeiro. Foi a primeira e foi muito boa. Tivemos 40 participantes, foi um tempo muito legal. E agora nós vamos estar aqui junto com vocês. Eu queria compartilhar nessa manhã, aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, falar sobre aquilo que com certeza já falaram muito e falam e nunca deixarão de falar aqui na VID, que é sobre renúncia, escolha, decisão. E nós estamos inseridos o tempo todo nessas escolhas que nós temos que fazer concernente à obra de Deus, aos trabalhos de Deus. Lucas 14, 25 em diante. Vamos ler alguns versículos. Grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pai, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor está nos dando. Obrigado por essa igreja, por essa família, Senhor, que com o coração aberto nos recebe aqui, Senhor, como missão e como família Jocumira. Obrigado pela vida do pastor Alain, toda a sua equipe. Que o Senhor possa, ó Deus, ministrar aos nossos corações essa manhã uma palavra renovada do Teu Espírito, para que possamos nos alimentar mais ainda nessa manhã, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa ter liberdade em nosso meio, que o Senhor possa trazer luz ao nosso entendimento, para que possamos entender e absorver tudo aquilo que o Senhor nos traz como importante para o nosso crescimento espiritual, em nome de Jesus. Amém.
No texto, Jesus ele estabelece um importante princípio para todos aqueles que desejam segui-lo e se tornarem seus discípulos. O princípio da renúncia. Essa igreja, ela conhece, ela vive renúncia, né? Eu tive o meu primeiro contato com a vida em 2005, na minha ETED, que a gente veio para o Impacto de Carnaval, né? E tinha uma equipe da VID que juntou com a gente lá e fizemos o Impacto de Carnaval. Foi onde eu conheci o Zezé também pela primeira vez na minha ETED. E depois tive um segundo contato em 2010, na ETED da minha esposa, que também ficamos hospedados na VID lá, quando era na cidade de lá. E agora estou tendo meu terceiro contato com a VID. E eu sempre ouvi falar dessa igreja missionária, né? Evangelística. Nós temos igrejas evangélicas e temos igrejas evangelísticas. E a VID faz parte da igreja evangelística. Uma igreja que entende o investimento nesse campo missionário. Uma igreja que conhece o retorno desse investimento missionário. E isso tudo para acontecer, precisa-se tomar decisões, fazer escolhas. E quando nós temos que fazer algumas escolhas e tomar algumas decisões, nós temos que renunciar. Nós vamos abrir mão de alguma coisa, para que a renúncia, então, possa de fato existir. E eu analisar o texto aqui no versículo de número 25, nós vamos ver que Jesus dirigiu essa mensagem. Ora ia com ele grande multidão, e voltando-se disse, se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, a mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E aquele que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, a palavra foi dirigida à multidão. E todo aquele que deseja ser discípulo. O significado de renúncia, segundo o dicionário, é abrir mão, é desistir de posses, é renunciar a uma herança, rejeitar, recusar, não querer, renunciar todo aquele compromisso social, é deixar. E para nós podermos fazer parte ou seguir o que Deus tem para nós, sempre iremos renunciar. Para estarmos aqui hoje, pela manhã, tivemos que renunciar. Eu acordei 7h30 e estava um friozinho gostoso, rapaz. E aquela camona, aquele edredom assim, rapaz, que coisa maravilhosa. Mas teve que ser renunciado. Eu tive que fazer uma escolha, permanecer dormindo ou vir estar aqui. Eu tive que escolher, e para mim escolher eu tive que abrir mão daquele aconchego do edredom. E andar os 17 quilômetros até aqui. E estar aqui. E às vezes, quando nós temos que tomar algumas decisões ou fazer algumas escolhas, algumas delas vai nos fazer sentir uma dor, vai nos gerar um choro. E isso será feito em prol do que Deus está nos pedindo, do que Ele está exigindo, do que Ele quer de nós. Toda escolha que nós fazemos, ela traz uma renúncia. Todo sim traz um não e todo não traz um sim. Quando escolhemos uma profissão, estamos renunciando todas as outras possibilidades de exercer outras profissões. Quando escolhe ser um médico, quando escolhe ser um engenheiro, quando escolhe ser um mecânico, quando escolhe ser um pedreiro, ele renuncia a outras possibilidades de outras profissões.
e foca naquela. Talvez a oportunidade do trabalho não está ligado à profissão que eu escolho. E para que eu possa crescer mais como um bom profissional na profissão que escolhi, terei que renunciar ao trabalho do momento. O camarada trabalha de segurança. E ele trabalha de manhã, à tarde, de segurança do supermercado. E à noite ele faz segurança de um estabelecimento. Mas ele quer ser um engenheiro. Ele vai ter que renunciar período do trabalho para que ele possa ir para a faculdade. Se for uma faculdade de medicina, por exemplo, ele vai renunciar todo o trabalho de segurança. Porque a sua carga horária de estudo vai exigir dele muito tempo, muito esforço e muito investimento. Vai ser uma renúncia que vai sair cara, vai ser uma renúncia que vai gastar tempo, vai ser uma renúncia que ele vai ter que abrir mão de outros momentos dele, ele vai ter que renunciar ao sono, ele vai ter que renunciar ao lazer, ele vai ter que abrir mão de momentos com a sua família para dedicar ao que ele escolheu como profissional. Então ele vai ter que dizer não para muita coisa, para dizer sim para a escolha que ele fez como profissional. E todo bom profissional viveu e vive momentos de renúncia na sua vida. Para termos uma vida tranquila, ou uma vida boa, nós temos que abrir mão de muita coisa para alcançarmos essa casa boa, esse carro bom, essa boa refeição. Para termos essa koinonia depois do culto no almoço, temos que abrir mão, como o pastor falou, de estar almoçando com a mãe. Mas eu vou dizer não para o meu almoço com a minha irmã, porque eu vou ter que dizer sim para a koinonia com o corpo, com a minha família, David. Então o meu não lá se torna a minha renúncia. E o meu sim aqui se torna o resultado da renúncia. Às vezes quando nós dizemos não para aquilo que temos que abrir mão, para dizer sim para aquilo que vamos abraçar, de momento não vamos conseguir enxergar o resultado. Podemos ter um resultado imediato, podemos ter um resultado a curto prazo, podemos ter um resultado a longo prazo, a médio prazo, mas o resultado virá. E resultado de renúncia sempre é um resultado positivo para o nosso crescimento. Seja espiritual, material, intelectual. O resultado que a renúncia traz sempre é positivo. Por isso, precisamos dizer não, para que possamos dizer sim. Estamos renunciando todas as outras coisas. Por exemplo, muitas vezes os jogadores famosos, os grandes jogadores, renunciam à família e até os pais para seguirem a profissão. A vida de jogador não é uma vida fácil. Às vezes ele leva uma vida solitária para ser um grande jogador. Solitário no sentido de estar fora do seu ciclo familiar. Por estar fora do seio familiar. Jovens que saem daqui, vão para a Europa, passam lá 1, 2 anos se preparando, de repente ele explode, ele aparece na mídia, ele aparece numa grande seleção. E a família se alegra vendo ele pela televisão. Mas não pode tocar. Não pode abraçar. Não pode vibrar com ele ali no lugar onde ele está vivendo aquela experiência do gol. Porque ele teve que renunciar à presença no seu lar para ser um grande jogador de futebol. Ele teve que dizer não para dizer sim para o futebol.
E isso, às vezes, gera dores nas pessoas. Estudantes renunciam noites de sono para estudarem matérias mais difíceis. Os músicos renunciam tempo livre. Olha que o pessoal do louvor era para estar no churrasco, mas tem ensaio. Tem que vir passar. Uma vez na minha igreja, o músico falou assim, por que nós temos que ensaiar? Se é para Deus, Deus vai nos dar o que precisamos para fazer um perfeito louvor na hora do culto. Eu disse para ele, por que temos que estudar? Por que Deus não vai te dar sem você precisar estudar? Por que não vai vir tudo para você sem você precisar ir para a escola? Quando nós renunciamos o nosso tempo livre para estarmos aqui ensaiando para o culto da semana que vem, nós estamos renunciando, estamos dizendo não para o tempo livre, sim para o ensaio, porque essa renúncia vai trazer o melhor para Deus. A minha esposa, ela costuma dizer assim, não temos que ser o melhor, mas temos que fazer o melhor. E todos nós podemos fazer o melhor quando nós decidimos renunciar por amor ao que faremos por Deus. Então teremos um louvor bem organizado, teremos a sincronia dos músicos, porque eles irão dedicar, irão se esforçar, irão treinar, para que possa dar para Deus o melhor. Mas esse melhor vem do não que eles tiveram que dizer para ensaiar. Para que hoje você fosse um bom profissional, um bom engenheiro, parece que você é engenheiro. Quantas noites de sono você teve que renunciar? Quantas noites de sono você teve que dizer, não posso dormir, eu estou com sono, estou cansado, mas não posso dormir agora, porque amanhã cedo eu tenho uma prova, e eu preciso absorver o máximo para que eu possa fazer uma boa prova, porque preciso ser um bom aluno, porque eu pretendo ser um bom engenheiro. Então traz esse preço do sono. E hoje é um bom engenheiro, porque decidiu renunciar noites de descanso para estudar as matérias. Para passar, para ficar repetindo, para voltar nos trechos, 1, 2, 3 vezes. Os bons dançarinos, os bons atletas, os bons atores precisam disso. Às vezes as pessoas vê um João Comer aí, que faz teatro, faz a dança, ou prega, ou dá um estudo, como a Cláudia ali, o irmão falou, o pastor falou, né, é mestra nessa área e tal, mas vá perguntar para ela, o quanto ela teve que dizer não para outras coisas, para que hoje tivesse essa capacidade, tivesse todo esse entendimento, tivesse toda essa bagagem. Não conseguimos construir uma boa bagagem sem ter que renunciar. A grande história, ela é construída com grandes renúncias. Então são investimentos que nós fazemos para que nós possamos então crescer com sucesso. O tamanho da renúncia que nós temos que fazer é do tamanho do sonho que nós queremos realizar. O tamanho da renúncia é o tamanho do sucesso que eu quero alcançar. O tamanho da renúncia é o tamanho do ministério que eu quero construir. O tamanho da renúncia é do tamanho do desafio que eu quero enfrentar. Eu sou uma pessoa que eu fico agoniado quando eu consigo concluir um desafio.
E antes da conclusão do desafio, já começa: Deus, tem outro. Se tiver um maior, melhor ainda. Quando eu disse no início que Montes Claros era um lugar onde eu não queria estar. Nosso projeto era ir para Curitiba. Eu ia fazer uma escola. Depois eu e minha esposa nós íamos fazer outra escola. E depois nós íamos para fora. Mas Deus pediu o nosso projeto. Ele pediu o nosso sonho. Para que pudéssemos viver o sonho dele. É bom demais estar no templo. É bom demais estar ali no refeitório, nessa coinonia do corpo. Mas é maravilhoso estar na vontade de Deus. É muito bom estar na casa junto com a minha mãe, com os meus pais. Mas é melhor estar na vontade de Deus. Seria muito bom estar em Curitiba, já teríamos concluído todas as escolas. Mas é bem melhor estar em Montes Claros, na vontade de Deus. Muitas pessoas estão no culto, mas não conseguem estar na vontade de Deus. Muitas pessoas estão na Jocum, mas não estão na vontade de Deus. Muitas pessoas, muitos missionários, muitos jocumeiros estão em bases, mas não estão na vontade de Deus. Ele está na base que ele quer, mas não está onde Deus quer. E eu costumo dizer que há uma diferença muito grande. Estar onde eu quero com Deus e estar onde Deus quer com Ele. Eu quero estar aqui e eu estou com Deus. Deus quer que eu esteja lá, com Ele lá. Muda tudo. Os resultados mudam. E para que nós possamos estar onde Deus quer, precisamos renunciar. Não tem como. Aquela oração do Getsêmani, que Jesus faz, quando Ele expressa o se possível for, olha para a minha vontade, e depois quando Ele fala, mas seja feita a vontade do Pai, é o momento em que Ele diz, estou disposto a abrir mão para viver o que o Senhor quer que seja feito. Foi fácil. Ele fez aquela oração sorrindo. Eu não consigo enxergar ele dando saltos ali. Não fala, poxa, o cara suou, transpirou sangue ali. Que pressão foi aquela? Era só uma escolha. Mas ele tinha que tomar uma decisão, ele tinha que fazer a oração. Ele tinha que olhar para o Pai e falar, estou disposto a abrir mão. Porque ele diz, se possível for, o Senhor passa. Se for possível, eu não queria ter que abrir mão disso. Mas não era possível. Jesus tinha um alvo, onde ele tinha que chegar. E para ele chegar onde ele tinha que chegar, ele tinha que abrir mão naquele Getsêmani. Ele tinha que dizer, portanto, todavia, seja a tua vontade. O que o Senhor quer, eu quero. E começa então a via dolorosa. E chega a crucificação. E chega o grande momento, onde ele tem que tomar do cálice, por mim e por você. A renúncia, o abrir mão de Jesus ali,
gerou vitória, teve sucesso, com nós também vai ser e será sempre da mesma forma. O tamanho da nossa, é importante a gente olhar o tamanho da renúncia. Às vezes nós tomamos decisões rápidas e não avaliamos a proporção, o tamanho dela, o peso que ela é. Porque quando nós paramos para fazer essa medição, olhar esse tamanho, essa proporção da renúncia, nós vamos entender o que vem pela frente. Vamos conseguir calcular o tamanho da bênção que será. Renunciar tudo o que possui. Jesus não está dizendo para mim abandonar tudo o que tenho. Ele disse lá, deixar pai e mãe. Não está falando para mim abandonar minha mãe, não. Mas ele está dizendo para mim, olha, existe prioridades. Existe prioridades. E a sua mãe, o seu pai, seu filho, sua irmã, seu irmão, seus amigos, não podem ocupar um lugar que é meu. Ele está falando da prioridade. Colocar Jesus, colocar Deus, colocar o desafio que ele está trazendo em primeiro lugar. Para minha família, há poucos anos atrás, a minha escolha em viver integral em missões era escolher uma vida de andarilho. Era escolher uma vida cigana. Era escolher uma vida de pedinte. A minha irmã chegou em mim uma certa feita e disse assim, por que você não arruma um emprego? Porque eu fui compartilhar com ela acerca de um desafio. E esse desafio tinha uma necessidade de ofertas. Eu falei, por que você não vai trabalhar, cara? Você não trabalha. Para não ter que ficar mendigando ninguém, pedindo nada para ninguém. Eu falei, mas eu não estou pedindo nada. Ela, você acabou de me pedir. Eu falei, não. Eu simplesmente compartilhei com você o meu desafio na missão. O dar é você que vai decidir, mas eu não estou te pedindo nada, porque se você me der, eu vou. Se você não me der, eu vou. Estou te dando uma oportunidade de vir comigo para o desafio. Essa vida de ficar pedindo, mendigando as coisas. E foi na época que eu estava na prova mesmo. Eu falei, não peço nada. Eu compartilho. Mas ela não entende, não conseguia entender, a minha família não conseguia entender a minha escolha. Porque a minha escolha me levava a abrir mão de momentos com eles, de estar com eles. A minha escolha me levava a abrir mão de um trabalho fixo, de ter a minha carteira assinada. A minha escolha me levava a renunciar os meus amigos. A minha escolha me levava a renunciar à minha terra natal. Mas eles não entendiam. Mas eu entendia. Para eles era uma troca de um estilo de vida que me levava para trás. Para mim, era uma troca de estilo de vida que me levava para frente. E quando nós tomamos a decisão de renunciar, de tomar escolhas, fazer escolhas assim, vão nos chamar de loucos mesmo. Vão nos chamar de burros. Como é que pode trancar a faculdade para ir fazer um ETED? Perder um semestre inteiro. Não é de Deus isso. Deus quer que você se torne um bom profissional. Ele te falou?
porque ele me falou. As pessoas pararam de respeitar a intimidade pessoal que as pessoas têm com Deus. Ele não tinha que falar com a minha família que eu ia para a igreja, ele tinha que falar comigo. Porque se tinha alguém que tinha que renunciar, se tinha alguém que tinha que tomar uma decisão, era eu. E é o que eu falo para quem me procura para falar sobre Jocum. Cara, é uma escolha sua. Porque existe muita coisa que você vai ter que abrir mão. E é você que vai ter que abrir mão. Só que onde, em que lugar essa renúncia, essa escolha vai nos levar? A minha irmã, eu não tenho dificuldade de falar isso nessa igreja, porque aqui é uma igreja jocumeira. A minha irmã é formada em farmácia, seu grau de executivo, trabalhava no DENIT, agora está com 2 farmácias em Brasília, mora lá em Águas Claras, um apartamentozão. Tá. Beleza. Eu moro na base. Estou começando agora. Não tenho nem cama. Deve ser a 10ª casa que nós vamos montar. Aí eu troquei de carro. Troquei de carro, Darlene. Ela, qual você pegou? Foi no Corolla. Ela, qual? Foi em 2015. Ela, tá bom, hein? Você está bem, hein? Aí eu postei lá para compartilhar a doação, né, da cama, do fogão que nós estamos precisando agora, né? Ah, você está dando um carro de 70 mil pedindo fogão? Eu falei, não, mas... tipo assim, vende o carro, mobília a casa. Eu não preciso vender o carro para mobiliar a base. Eu preciso ter a convicção de que estou na vontade de Deus. Por isso, essa semana ganhamos o fogão. Essa semana ganhamos colchões. E vamos ganhar cama. E vamos ganhar geladeira. E a base será mobiliada. Por quê? Porque decidi abrir mão para estar lá. É o resultado que a renúncia traz. Nós só precisamos entender que quando Deus nos desafia a abrirmos mão, a tomarmos essas escolhas loucas na vida, Ele tem grandes resultados reservados para nós. Jesus, ele fala sobre o negar a si mesmo, negar a nossa vontade, negar os nossos sonhos, negar os nossos desejos, para viver os mimos de Deus. O meu desejo era estar andando de caminhonete. O mimo de Deus é o Corolla. O meu desejo era não ter saído da casa que a gente acabou de montar tem 2 anos. O mimo de Deus é estar na base, numa casa sem nada. Quando nós decidimos abrir mão do que desejamos e entendemos ser o melhor para nós, é o momento em que nós vamos passar a viver o mimo de Deus. A minha esposa estava com vontade de comer uma pizza, mas não tínhamos dinheiro para pizza. Mas o Gabriel encontrou uma pizzaria do 10. 10 nós tínhamos. E cada um comeu uma pizza. Que maravilha. Ela queria uma. Conseguimos 2. E a pizza é boa, irmão. A irmã do celular tem a pizza do 10, a pizza do crente. Sabe? Eu falei, mas que pode uma pizza de 10 reais? Eu falei, Gabriel, esse negócio presta, Gabriel. Ele falou, rapaz, é boa. Eu falei, Gabriel, se não prestar, cara, é o único 10. Mas que pizza gostosa. Por que uma pizza de 10? Porque a pizza de 10 é um mimo de Deus, cara.
A Nostra Pizza tem uma pizza gostosa de R$ 55, de 8 pedaços. Mas lá na pizza do 10 tem uma de 8 pedaços gostosa, porque é mimo de Deus. Quando abrimos mão dos nossos desejos, das nossas vontades, quando negamos a nós mesmos, passamos a viver o mimo de Deus. Sabe aquele chamego que nós pais damos para os nossos filhos? Passamos a viver isso. Quando nós voltamos para a base agora, assim, mexendo nesse negócio do pioneirismo, assim, cara, como é gostoso a adrenalina do desafio. Como é maravilhoso. Você está vivendo aquilo tudo, entrando naquela dependência, aprofundando mais em Deus, orando mais. Quando Deus quer nos levar, eu estava lendo aquele negócio ali. Falei, rapaz, mas que verdade, aquele banho ali. Quando Deus percebe que nós estamos nos distanciando da sua presença, Deus provoca em nós situações de renúncia. Porque as situações de renúncia nos levam a aprofundarmos mais no relacionamento com Ele. Quando nós abrimos mão do que para nós é bom, para viver aquilo que Deus nos mostra, que para nós não é bom, a situação vai nos levar a aprofundarmos mais no relacionamento com Deus. É maravilhoso, cara. Você tem que dobrar o joelho e falar, Senhor, minha mensalidade, R$300, Senhor. Mas lá atrás, você abre mão de estar pastoreando a igreja e está recebendo 5, 7 salários mínimos. Está pastoreando a igreja. E agora você está aqui orando para que possa pagar a mensalidade de R$300. Que maravilha! Aprender a chegar em Deus e se humilhar por tão pouco. Porque existem muitas pessoas que querem se humilhar diante de Deus por muito. Deus ama quando nós nos humilhamos por tão pouco. É igual o filho quando pede para o pai pão. Pão. 50 centavos um pão. Pai, me dá eu quero pão para tomar café. Pão. Ah, não tem pão não, filho. Tem rosca, tem bolo. Eu queria pão, pai. Ele está pedindo tão pouco. Tão pouco. Mas você tem que ir na padaria comprar o pão. Ele não quer o bolo, ele não quer a bolacha, ele não quer o biscoito que tem lá na casa. Ele quer o pão da padaria. E para ele comer o pão da padaria, eu tenho que ir na padaria, eu tenho que tirar o carro da garagem. Eu tenho que enfrentar um trânsito, porque ele quer o pão da padaria do Luizote, que vem com um melzinho dentro, só lá vende. Ele não quer um pão da esquina. E eu vou lá buscar o pão, quando eu dou para ele, ai pai! Ontem minha filha me mandou uma mensagem e falou assim, pai, eu estou comprando a roupa para ir para a campanha. Comprei uma calça de moletom, muito quente, pai, maravilhosa. Comprei 2 leggings para ensaio, comprei uma blusa de frio também para o dia e comprei uma para a noite. E ela, pai, aceita cartão e parcela em até 6 vezes. Posso comprar? Falei, me manda as fotos. Aí vi. Falei, compra. Cara, vou te mostrar a mensagem que ela mandou de manhã. Pai, obrigado, eu te amo. Oh, pai, eu amei tanto as roupas, gostei tanto, fiquei tão linda com elas, pai. Caramba. Parcelas de R$80. 6 de 80. Deu para minha filha um dia maravilhoso. Ela amanheceu sorrindo, dobrando a roupa, depois ela ia arrumar, depois que ela dobrou e guardou, ela foi lá e decidiu mudar as coisas de lugar no guarda-roupa, só para dobrar as roupas novas de novo. Vivendo o mimo que o pai deu. E Deus às vezes faz isso com nós. Nos leva a viver mimos dele, sabe? A alegria de ter encontrado a pizza do 10.
A alegria do irmão ter ofertado e me levado para comer x-tudo, para comer lanche. Porque eu não queria comida, eu queria um lanche, cara. E o lanche veio. O mimo de Deus, fruto da renúncia, fruto do não. Quando nós dizemos não para nós mesmos, Deus diz sim para nós. Dentro daquilo que necessitamos, dentro daquilo que precisamos, dentro daquilo que sonhamos. Deus não quer que eu elimine os meus sonhos, mas Ele quer estar acima dos meus sonhos. Deus não quer que eu abra mão da faculdade, mas Ele quer estar acima da faculdade. Deus não quer que eu abandone a minha família, mas Ele quer estar acima da minha família. Deus não quer que eu deixe os meus pais, mas Ele quer estar acima dos meus pais. E para isso acontecer, eu tenho que tomar escolhas, eu tenho que dizer não, eu tenho que dizer sim, tenho que renunciar para viver a vontade de Deus, para estar no culto e estar na presença dEle, para estar na coinonia com os irmãos e estar debaixo da vontade dEle. Isto alegra muito o coração de Deus e nos enriquece na alma. Essa grande maravilha quando Deus nos pede, entenda uma coisa, quando Deus te pede para abrir mão de alguma coisa, o que Ele te pede é do tamanho do que Ele quer te dar. Se o que Ele está te pedindo é pequeno, o que Ele vai te dar é pequeno. Se o que Ele está te pedindo é grande, o que Ele vai te dar é grande. O resultado vai vir na proporção do que estamos abrindo mão. Para Ele e por Ele. E isto é bom. Ele fala também sobre tomar a cruz. E aquele que não tomar a cruz, não tem como ser discípulo dele. Perder a vida para achar vida. Não tem como caminhar, seguir a Cristo sem cruz. Uns chamam a cruz de tribulação, outros chamam a cruz de doença, outros chamam a cruz de necessidade financeira, outros chamam a cruz de renúncia. Sim, seja qual for o nome que você deu para a sua cruz, sem ela você não pode seguir Ele. Sem ela não podemos ser discípulo dEle. É uma condição que nos leva a tomar uma decisão e fazer uma escolha. Deixar a cruz é deixar a renúncia. É deixar o que Deus está nos pedindo. Não levar a cruz é viver o meu eu. Levar a cruz é viver Cristo. Por isso o apóstolo Paulo diz aquilo. Já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Para Cristo viver em mim, eu tenho uma cruz. Eu levo uma cruz. Cruz que representa dor, cruz que representa sofrimento, cruz que representa renúncia, cruz que representa escolha, cruz que representa treinamento, cruz que representa missão, cruz que representa reino, cruz que representa morte, cruz que representa vida, cruz que representa justificação, cruz que representa chamado. O importante é não deixar a cruz. Temos que tomar e levar a nossa cruz para que possamos então estar no centro da renúncia. A cruz vai exigir renúncia. Jesus teve que fazer renúncias. Filipenses capítulo 2 vai mostrando. Decidiu abrir mão, despojar, deixar o conforto lá do céu. Está lá do lado de papai, sua glória. Teve que abrir mão de alguns atributos, de alguns dons, para estar aqui.
Por exemplo, eu consigo ver Jesus usando a onisciência, dizendo, Jesus sabia o que estavam pensando, usando um atributo. Mas eu particularmente, nunca encontrei Jesus em 3 lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui no templo, e ele está lá no deserto, e ele está lá no Monte das Oliveiras. Eu nunca vi esse negócio aqui. Talvez tenha existido, mas não vi, nunca li. Então ele abriu mão da onipresença para viver momentos de presença. Há quem diga que Jesus não teve que renunciar a nada. Mas como eu gosto de ser imitador dele, e vivo uma vida de renúncia, então eu gosto de procurar Jesus abrindo mão, renunciando. Rapaz, ele renunciou, olha ele abrindo mão, ó. Olha ele dizendo não para aquilo, para viver isto. Eu gosto de olhar isso em Jesus para que eu possa viver o que ele viveu também. Seguir Jesus não é simplesmente andar atrás de Jesus. Seguir Jesus não é seguir as bênçãos, os milagres, o que ele faz. Seguir Jesus é estar com ele, fazendo a vontade dele. Tem gente que diz que segue Jesus, que é discípulo de Jesus, mas faz a sua própria vontade. Quem segue Jesus não vive a sua vontade, vive a dele. Seguir ele requer viver o que ele quer que seja vivido por nós. Isso é seguir Jesus, isso é estar com Jesus. O nosso sentimento de perder, de tomar prejuízo, é uma mentalidade, é um pensamento humano. Porque quando nós pensamos com a mente de Cristo, nunca viveremos prejuízos. Nunca. Nunca tomaremos prejuízo em ter que renunciar. Deus mandou dar o notebook. Deu o notebook. Mas vou ficar sem. Você nunca vai ficar sem. Deus mandou dar a casa. Vender e dar o dinheiro todinho para construir o refeitório. Deus mandou vender a moto e pagar a fiação todinha no tempo. Eu vou andar a pé. Eu uso a moto para trabalhar. Você não vai andar a pé. Você não vai ter que ir para o trabalho a pé. Porque Deus não é irresponsável. Ele só quer te dar um melhor. E para que eu tenha um melhor, eu vou desocupar o espaço para Deus colocar o melhor. Eu vou abrir mão desse, para que Deus possa me dar o melhor. Aí às vezes nós olhamos para essa doação como sacrifício. Não há sacrifício sem renúncia. Não há preço sem renúncia. Não há oferta sem renúncia. Teremos que renunciar. Você acha que se todos nós aqui renunciarmos todo o refrigerante que iremos beber no mês de junho, não paga a mão de obra do eletricista? Se renunciarmos à carne do mês de junho, vai ser ovo, vai ser verdura, vai ser legume. Mas a carne, o dinheiro da carne que eu estou acostumado a comprar, porque todo dia tem bife. Quando não tem bife, tem uma carninha cozida. Quando não tem carninha cozida, tem um peitinho de frango passado na grelha. Quando não tem um peitinho de frango, tem um franguinho ensopado. Quando não tem um franguinho ensopado, hoje não tem nada para comer. Tem que dar feio, viu? A única coisa que tem aqui é umas asinhas de frango que eu vou fritar. Não tem nada. Eu vou abrir mão da carne. O que eu gasto com carne, eu renuncio para poder, então, pagar o eletricista. Você acha que amanhã não vai ter o dia do eletricista? Mas eu tenho que tomar uma escolha. Eu tenho que tomar uma decisão. De dizer, não,
para os meus churrascos de fim de semana, para o meu investimento de fim de semana, seja o churrasco coletivo, eu gasto no mínimo 50 conto, da minha parte. No mínimo. Mas eu vou renunciar. Eu vou abrir mão do meu churrasco na semana, para poder investir no reino. Você acha que você vai perder? Nunca perdemos com Deus. Nunca tomamos prejuízo com Deus. Por quê? Só porque Ele é Deus. Só porque eu entendo o que é para Ele. Então, grandes renúncias trarão grandes recompensas. Sendo assim, concluindo, renunciar é abrir mão de algo momentâneo e transitório para desfrutar de algo permanente. Churrasco é momentâneo. Momentâneo. A unção será permanente. A pizza é momentânea. O crescimento espiritual será definitivamente, será estendido. O crescimento espiritual será permanente. Não será só agora. Será hoje e amanhã e sempre. O que nós precisamos entender, com o exemplo do jogador, o exemplo do estudante, das noites de sono perdida, dos prazeres renunciados, de tudo que abrir mão, do que Deus está dizendo, para que possamos dizer sim, para uma condição financeira melhor, para uma profissão permanente, para um crescimento espiritual permanente. Da mesma forma, quando dizermos não a favor de algo que agrada momentaneamente as pessoas, vamos dizer sim para Deus, para aquilo que será permanente em nossa vida. Concluímos que, sem dúvida, a renúncia é a chave para uma verdadeira vida de sucesso, santidade, comunhão e relacionamento com Deus. A renúncia deve e tem que ser presente em nossa vida. Em casa, no trabalho, na igreja, na faculdade, a renúncia tem que estar presente com nós, em todos os momentos. Então, quando for para dizer não, pense no sim que você vai dizer na sequência. E quando for para dizer sim para Deus, pare e pense no não que você vai dizer. Para si mesmo, para outras pessoas, para que você possa viver o sucesso da renúncia. Amém? E para que nós possamos ter uma boa campanha, em julho, precisamos de pessoas que renunciem. Férias. Maravilha, né? Esse negócio? Como é que pode levar assim, um caminho tão bonito, né? Para a campanha? Ah, mas eu já programei as férias e tal. As crianças lá em Cancún. Pois é. E se Deus quiser, em vez de Cancún, um mato frio. O que você vai fazer? Está em Cancún com Deus? Ou está onde Deus quer com Ele? Para vivermos isso, teremos que abrir mão. Ok? Vamos soltar um videozinho aqui da campanha, só para vocês terem uma ideia. O nosso formato de campanha está sendo bem mesclado, justamente para poder... Vamos ver aqui. Together and then falling apart, picking up the fragments of a broken heart. Can hardly stand and yet I'm running so hard. Have I slipped too far from the stars?
to northern lights. I see your fingerprints in time. See through the haze of younger days. Our hearts collide through time and space. And now I see through the dark. Beautifully broken, your work of art. Everything clear with my eyes wide shut. When the love falls up. From the stars to all the lights, I see your fingerprints in time. See through the haze of happy days. Our hearts collide through time and space. Então, um pouquinho disso aí, né? A gente não está trazendo nada novo de Jocum para a campanha, mas nós estamos vindo para cá para viver o novo de Deus em Uberlândia. Né? Então, vai ser um tempo muito legal. Né? Quem tiver interesse ou quiser mais informação, eu vou estar por aqui durante o almoço. Né? Qualquer coisa, entra no Instagram lá, Jocum também. Lá tem os contatos, o WhatsApp e tudo mais, para você estar fazendo, né, tendo informação, fazendo cadastro, inscrição. Mas nós queremos viver um tempo de Deus aqui nessa cidade. Entendemos que o Senhor tem grandes coisas para fazer aqui em Uberlândia. E em julho, né, Ele está trazendo Jocum para cá, uma base pioneira. E teremos esse tempo aqui com vocês, com a cidade, para fazer parte do nosso pioneirismo. Ok? Peço a oração dos irmãos, ajude a gente na divulgação. Né? Estamos aí juntos aí e vamos expandir esse reino aqui na cidade de Uberlândia. Vai ser um negócio bem diferente. Né? Como eu já disse, o formato de campanha de férias que nós estamos construindo, né? Estamos pegando um pouco de cada trabalho de férias que tem, um pouco da MF, um pouco de Kings, um pouco de campanha de Goiânia. Então, estamos fazendo um pouco do Nico, um pouco do Cordas. Estamos juntando tudo e criando um formato bem desafiador, formato bem interessante para a gente ter umas experiências com Deus. Ok? Pastor Alain, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus possa estar abençoando cada dia mais esse ministério, que não irá parar de crescer jamais. É o resultado. Eu fico impressionado com uma igreja que renuncia tanta gente boa para Jocum, cara. Né? A gente tinha que olhar mais para essas igrejas. Porque, às vezes, a gente valoriza tanto igrejas que dão, né, tantas ofertas, grandes ofertas para Jocum. Mas não tem oferta maior do que um jocumeiro igual o Zezé, igual meu nome, esse deu um branco, o líder? O Saulinho, né? E outros, a Cláudia aqui, a Aline. Rapaz, a igreja vem aqui, renuncia os seus pastores, seus missionários, seus melhores obreiros, para viver a vontade de Deus. Não tem como parar de crescer. Vai vir refeitório, vai vir playground, vai vir... Meu Deus do céu. Amém? Deus abençoe, muito obrigado, pastor.